Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos a partir de agora aqui no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Eu quero saudar a você que está conectado também conosco pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, depois você nos segue, enfim, fica acompanhando tudo que rola de importante aqui na programação da TV Cidade e o Cidade Aberta também sempre com transmissão pelo Facebook. São os assuntos do nosso dia a dia que passam pelo crivo aqui da nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, na sua primeira edição, vai tratar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica, muita discórdia, tanto no âmbito local em Farroupilha, mas também em termos de Brasil. Certamente você já ouviu falar do termo ideologia de gênero. Então nós temos defensores da ideologia de gênero e também pessoas que não defendem a ideologia de gênero. Na sexta-feira, dia 29 de setembro, ocorreu um encontro, uma audiência pública aqui em Farroupilha, nas dependências da SICS da nossa cidade, para tratar sobre o assunto. O palestrante do dia foi o professor Felipe Neri. Ele é presidente da Rede Nacional de Direito e Defesa da Família. E o professor Felipe faz uma visita à TV Cidade, chega ao programa Cidade Aberta, a quem eu quero cumprimentá-lo. Professor Felipe, bem-vindo, tudo bem? Sim, muito bem. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito bom que a gente tenha a oportunidade na TV falar com o povo e esclarecer sobre esse assunto importante. Com certeza. Eu quero já colocar de imediato a pergunta, porque para entendermos, para que a gente possa se posicionar, nós precisamos entender o assunto. Muito se tem ouvido falar sobre ideologia de gênero, daqui a pouco com algumas deturpações, com algumas explicações não convincentes. Mas o que é propriamente a ideologia de gênero, professor Felipe? Não, vamos entender assim, tem dois lados, né, importantes aqui, né? Porque inclusive aqueles que são favoráveis, eles não usam essa terminologia ideologia de gênero. E sim outro termo. Outro termo que a gente vai explicar depois. É identidade de gênero? É, exato. Identidade, perspectiva de gênero, papéis de gênero, política de gênero e tal. Então nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, a maneira como é apresentada. Gênero é apresentada como uma proposta para que, através da educação, da escola, não apenas por ela, mas especialmente é um instrumento feito para as escolas, para passar pela educação de nossas crianças, e com objetivos diversos. Uma sociedade mais igualitária, ou seja, que haja maior igualdade entre homens e mulheres, em defesa das minorias e tal. Esta é a maneira como é propagandeada. Os textos são muito diferentes disso. Há uma divergência. É evidente. Que textos eu estou me referindo? Eu chamo sempre de fontes primárias, ou seja, aqueles que pensaram o gênero, que são favoráveis a gênero, as grandes teóricas, estas não são conhecidas do público. E aqui é que mora o problema. O problema é que as pessoas não sabem de fato qual é o conceito, qual é a ideia. Eles veem a propaganda favorável a gênero, que acaba causando um problema, porque as pessoas não se percebem sendo manipuladas. De fato, gênero ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta de desconstrução da identidade. A palavra gênero, não a palavra gênero, o que de fato é gênero. O problema é que é o seguinte, quando a pessoa ouve a palavra gênero, ela não nota nada, porque fala gênero alimentício, gênero humano, diversos gêneros, gênero literário e tal. A história do uso politizado, que vai esvaziando o sentido dessa palavra, ela sai de simplesmente uma questão linguística para uma questão política. Ela é usada justamente para todo um trabalho de políticas em sexualidade, que vem permeando várias sociedades, vários países, Canadá, Alemanha, Suécia, Itália, Espanha e tal, que já vem realmente de longa data, isso não é de agora. No Brasil isso se torna conhecido de 2013 para cá. Aflora, né? Aflora, né? Mas já era trabalhado desde os anos 70. Na surdina? Exatamente. E justamente essa que é a questão chave, porque eles sempre dizem que
nós não queremos discutir. Por exemplo, eu falo nós, porque, primeiro que eu não me identifico dentro de um grupo, eu sou um professor. Eu estudei gênero na faculdade e fui às fontes para poder pesquisar, para entender qual era o pensamento em relativo a gênero. E o que eu me deparei foi que eu poderia ser uma marionete, um joguete instrumentalizado por uma causa muito diferente daquilo que me era vendido, como um modo de fazer com que as crianças tivessem mais respeito e coisas assim e tal. Mas na prática é muito diferente. E quando você implementa, através de políticas públicas, e adentra, como aconteceu em muitos países, que entra com gênero, a partir daquilo, você vê que não é que aquilo era apenas uma propaganda. O resultado é muito diferente daquilo que eles mesmos dizem que seria alcançado. A defesa da mulher. Bom, a mulher não é defendida. A primeira que sofre com isso é a mulher. A minorias tal, não tem minoria nenhuma. A minoria pensa que está sendo ajudada. Então, algumas pessoas têm um material ou outro, mas não conhecem as teóricas que levantam a hipótese de gênero infundada, inclusive, e não tem respaldo nenhum científico. Na verdade, elas não querem provar nada. Então, por que chamamos ideologia de gênero? Porque a verdade é que você está diante de por exemplo, um copo, uma garrafa, uma mesa. Isso aqui é uma realidade. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu estou vivo, estou vendo uma mesa. O que é a ideologia? A ideologia é justamente subverter a realidade. É dizer que ela foi construída, que ela não é real, que aquilo que você está vendo é uma mera construção. Aplique isso à questão da sexualidade. Ou seja, não existe identidade, um homem, uma mulher definido, não existe uma natureza. Existe uma diferença anatômica, mas a terminologia homem, mulher, menino, menina, isso é uma grande construção social que foi sendo imposta desde sempre e é assim que elas se manifestam em vasta literatura. E o problema disso é o seguinte, é que quando nós ouvimos esse tipo de situação, o que falam aqueles que são favoráveis a gênero? Que eles estariam, então, pedindo a você que você não fosse preconceituoso, que você fosse atento. Isso não é realidade, porque nós estamos desconstruindo. O objetivo de gênero é desconstruir a identidade. É dizer que as coisas não são o que são. Por isso... Que elas podem ser diferentes? Sim, exato. E na verdade não é que elas simplesmente podem se... Mas que deveriam ser. É quando o povo não sabe. O pai e mãe de família aqui de Farroupilha tem lá um plano municipal aprovado com gênero e não sabe o que vai ser. Defesa a ideologia de gênero. Exato, ou seja, aqueles, nós somos contra o preconceito e tal, e vão repassando aos jovens. Professor, por que quando a gente ouve a palavra, a frase, enfim, estas duas palavras, ideologia de gênero, me parece que a primeira, uma primeira reflexão que se faça, um primeiro conceito, a ideologia de gênero, respeito, é isso, é aquilo, é algo muito superficial então? Com toda certeza. Porque é não conhecer a realidade? Ou seja, porque vai se permeando a sociedade, justamente os formadores de opinião, em muitas mídias, e que vão disseminando essa ideia. O número de capacitações que nós professores, do número total de professores no Brasil, que chega a mais de 2 milhões e tal, o governo disse que cerca de mais ou menos 5 a 10% do professorado já passou por algum nível de capacitação em gênero. E o que eles consideram uma capacitação em gênero? Eu já estudei também. Eles não te dão um material para subsidiar, para você pesquisar. Você até pode pesquisar e tudo mais, né? Mas eles sabem que o professorado não vai pesquisar a fundo. E a maior parte recebe material quase como uma cartilha, vamos dizer assim, para você seguir aquilo. E segue aquilo ipsis lit. Todo mundo que segue, quer dizer, todo mundo não, uma grande parte, pensa estar fazendo um bem ao jovem. Pensa justamente estar ajudando. Mas depois que ele vai aprofundando, ele percebe isso. Eu fui um dos que, estudando, fui percebendo que havia algum problema nisso. E que o resultado é muito diverso. Então nós temos aí quais fontes? Os livros pró-gênero, que a leitura deles já te ajudaria a você perceber que está sendo enganado. Depois nós temos os fatos e muitos dados de países que implementaram. E quais são os dados? O que está acontecendo após a implementação? Os resultados são realmente... desejados? Ou seja, aquilo corresponde? Aí eles vão tentar dar desculpa que existem muitos fatores que vão influenciar. Não, eles conseguiram a implementação. E você vê que aqueles parlamentares, ou o Poder Executivo trabalhando em conjunto com o Judiciário, o que estão fazendo nos países que implementaram gênero. Isso eu acho que é importante apresentar para as pessoas.
Sim, com certeza. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o professor Felipe Neri, presidente da Rede Nacional de Direito e Defesa da Família. Ele que defende não a ideologia de gênero, foi um assunto também de audiência pública nesta sexta-feira aqui em Farroupilha. Na volta do programa, até para clarear ainda um pouco mais, e para que a gente possa se posicionar e ter uma formação correta sobre o assunto. O que prega, o que defende a ideologia de gênero? Qual é o seu propósito? A gente discute em seguida no Cidade Aberta. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, a não ser essa. Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que eu acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese,
Sou engenheira de alimentos e estou aqui para ajudá-los na escolha do local ideal para realizar suas refeições. Escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. As boas práticas representam os cuidados mínimos de higiene e controles para produzir alimentos seguros. Elas têm o objetivo de reduzir ao máximo as fontes de contaminação dos alimentos, sendo aplicáveis aos manipuladores, às instalações, aos equipamentos, móveis e utensílios, assim como as matérias-primas, fornecedores, controle de água e de pragas. Então, fica a dica: escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. Estamos também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. E ainda, os nossos programas ficam registrados no YouTube. São ferramentas pelas quais você pode acompanhar a nossa programação, não só aqui em Farroupilha, mas em todo o Brasil e também no mundo. O nosso tema hoje, nós estamos com a presença do presidente da Rede Nacional de Direito e Defesa da Família, o professor Felipe Neri, aqui nos estúdios, ele que veio a Farroupilha na sexta-feira 29 de setembro para uma audiência pública, uma palestra nas dependências da SICS, falando sobre o tema Não à Ideologia de Gênero. Professor Felipe, eu quero clarear para a nossa audiência, também para a nossa massa de telespectadores, depois das suas considerações, o que prega, o que defende a ideologia de gênero nesta concepção que ela vem sendo trabalhada pelos seus defensores? Bom, gênero, ele vem sim sendo trabalhado silenciosamente, não encontra respaldo na lei brasileira, nem na Constituição, nem no ECA, nem em nenhum ordenamento jurídico, nem internacional, mas silenciosamente vem através da formação daqueles que serão professores, repassando uma ideia que servirá de controle social. Porque se vê hoje um jovem que na escola deveria estar recebendo tantos conteúdos que lhe aumentasse suas capacidades, levasse à maturidade, que lhe desse condições culturais e tudo mais tal, não, permanentemente tendo que trabalhar a questão de gênero. Os materiais, não estou dizendo só materiais paradidáticos, didático, livrinho dos alunos também não. Estou me referindo a todo um arcabouço que parte desde o Ministério da Educação, com vários setores do Ministério da Educação, que vem trabalhando sistematicamente gênero, com resultados para eles, sim, digamos, bem-sucedidos. De interesse. Eles estão conseguindo alcançar os jovens. A família brasileira, ou seja, o pai e a mãe no Brasil, demonstrou claramente aí nessas tramitações de alguns anos de tramitação dos planos municipais em todo o país, 98% a 99%. A reprovação. A reprovação total. Total. E clara e tal. Sim. Agora, os resultados, é importante fazer uma comparação, né? Dá uma certa libertinagem para o jovem? Na verdade, você vai fazendo com que o jovem não seja protagonista mesmo. Ele, na verdade, vai só reproduzir uma fala que lhe foi imposta,
que ele não tinha condições, porque não lhe foi dado para ele poder ver tudo aqui por trás, todo o arcabouço. Não foi mostrado tudo, só foi mostrado o que interessava. Não, só o que realmente é aquela roupagem. O núcleo de gênero, isso nunca é mostrado, ou seja, as intenções, quem financia, quais são os instrumentos para poder fazer isso, quais são os organismos que trabalham, as entidades que recebem repasse internacional para trabalhar gênero. Então, existe um arcabouço de gênero em todos os setores administrativos de educação de nosso país. O problema é o seguinte, são os resultados disso. É isso que nós deveríamos ver. Vamos dar alguns exemplos bem simples aqui. Por exemplo? Banheiro de gênero. Não é? Banheiro de gênero, o governador de São Paulo resolveu baixar portaria lá de banheiro de gênero em São Paulo. Ele não parou nem para fazer uma análise simples. Nós sabemos que há violência sexual contra a mulher. Se nós dissermos que para o bem das crianças, elas deveriam ser reeducadas de forma neutra na linguagem, que não existe um homem, uma mulher e tudo mais, portanto, justificando que o banheiro não tem que ser definido, que cada um pode usar, inclusive juntos, como aconteceu em Belo Horizonte e tal, o governador, a fazer isso, ele não consegue, por uma questão de lógica, ver o seguinte: uma menina de 6, 7, 8 aninhos entra no banheiro com 3 rapazes, ou 2 rapazes de 13, 14, 15. Ninguém pode assegurar, ou quem pode assegurar a integridade física daquela menina? Nós estamos diante de uma situação de que alguém poderia dizer: mas você é contra a liberdade de que ele se sinta, que ele se veja, se sinta diferente do seu sexo biológico e anatômico? Olha, ele poderia ser livre, mas quem garante que outros não usarão dessa justificativa e não aumentará a violência sexual contra a mulher? Porque os dados já mostram isso. A Suécia implementou gênero nos anos 75. O índice, segundo o Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime, um dado governamental, vem analisando e vendo o seguinte, que após a implementação de gênero, a violência sexual contra a mulher aumentou 1.400%. 1.400% na Suécia? Na Suécia. Vai de 421 estupros para 6.620 estupros. E isso, assim, aumento, isso do que é registrado. Sim. E quando se vê, por exemplo, saiu um dado de que a Suécia é a segunda capital de estupro no mundo. Então, gênero não é tem uma glamourização da sexualidade? Sim, porque é um grande instrumento, né, de manipulação social, né? Ou seja, as pessoas nem conseguem perceber isso. Você padroniza, muito simplesmente, você faz constantemente imagens e todo tipo de estimulações da sexualidade, você padroniza uma sociedade. Você fica padronizando sexo, sim, sexo, 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 e ele só pensa em sexo. Plantando isso na cabeça, direto. Exato. E o gênero para desconstruir. Então você vê que os dados provam isso. É mão e contramão. Agora, qual é o problema? É que eles nos dizem o seguinte: quem é contra, eles não dizem que nós somos infundados e tudo mais, porque na verdade eles sabem que nós temos muito fundamento teórico e tal. O que eles dizem? Para que o povo não te acompanhe. Depois vão mandar no programa: olha, eles vão rotular conservador, e vão falar uma série de rótulos, sim, tal, para criticar e te colocar a pecha de que você é preconceituoso. Mas na verdade é só um instrumento psicológico de impedir que você realmente vá estudar e vá discutir o assunto. Porque você tem receio de parecer preconceituoso. E não se trata de preconceito, sim, se trata de manipulação. Portanto, eu como professor tenho o dever de trazer ambos os lados, examinar e ajudar a perceber se o jovem está sendo manipulado. Sim. E os dados mostram isso. Suécia e outros países. Professor Felipe, essa questão do banheiro coletivo, meninos e meninas frequentando o mesmo banheiro, é altamente perigosa? Por quê? Bom, como eu mesmo disse aqui, ou que você veja, os dados vão mostrando que a mulher é desrespeitada na sua individualidade. Porque existe uma mulher naturalmente, existe uma identidade, sim, ainda que tente se negar, ainda que se diga que não existe isso. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, dizia Simone de Beauvoir. E algumas vão usar o termo identidade de gênero. Só que, na verdade, não existe dentro da hipótese de gênero, eles não estão lutando por a defesa da mulher, ou de minorias, ou de várias sexualidades. Eles querem desconstruir aquilo que eles chamam de heteronormatividade, a sexualidade definida, homem e mulher. Desconstruindo isso, teria... Fazer uma salada de frutas. Sim, na verdade... Mistura tudo. Porque para eles isso é uma estrutura patriarcal, machista, que, sim, impôs e que violenta a mulher. Para você realmente poder
ter uma sociedade melhor, você precisa desconstruir através da linguagem. A linguagem é um instrumento de desconstrução. Um exemplo bem claro, que às vezes fica muito abstrato para as pessoas, como é que você vê, por exemplo, grandes ditadores falando pró-democracia, falando discursos pela democracia e o fulano é um ditador. E parece uma contradição. Em gênero é a mesma coisa. A pessoa fala defesa das mulheres, mas não há defesa nenhuma das mulheres. Como é que tem defesa da mulher num banheiro de gênero? Não existe. Não existe uma mulher. Se você vai defender uma mulher, um caso que parece estranho, vamos extrapolar aqui. Um homem bate numa mulher, o policial vem intervir, e aí, nesse momento que ele vai intervir, ele pode virar e falar: você vai me discriminar? Eu estou me sentindo mulher. Para quem vai servir a Lei Maria da Penha? Entende? E pode ser só simplesmente uma alegação. O Leandro chamou aqui uma pessoa absurda que ele está falando. Não, aconteceu isso nos Estados Unidos. Tome nota e busque no Google. Ronda Rousey, lutador de UFC, campeão durante muito tempo, deu uma entrevista que não lutaria com Fallon Fox, com 2 L's, Fallon Fox, que era um homem que solicitou ao UFC o direito de lutar na categoria de mulheres. O UFC concedeu e ele está batendo em muitas mulheres. E aí o pessoal vem e fala: mas ele não tem o direito de se sentir, então, mulher, sendo ele homem, e lutar na categoria de mulheres? Olha, quem é que vai lutar pelo direito das mulheres de não lutar contra um homem? Porque as suas fibras musculares são mais espessas, porque os seus hormônios, sua composição óssea lhe conferem maior potência. Então é óbvio que ele vai fazer o que ele está fazendo, como fez com Tamika Brents, espancou a mulher. Entende? Então, assim, imagine as diversas situações que podem ser criadas a partir de uma hipótese que não está baseada na ciência, que está se fazendo de cobaia. A escola instrumentaliza a todos e vem padronizando sexualidade para os jovens. Então, a minha preocupação qual é? É a gente separar, a gente entender, esclarecer, conhecer essa hipótese de gênero e que os nossos filhos não sejam essas cobaias, que os pais percebam o que está acontecendo, que ele tenha direito de entender, discutir e de escolher, inclusive, porque ele não está tendo direito. Porque você vem do direito... Está sendo impositivo? Aí eu penso assim, mas o que você pense assim é uma coisa, que você imponha à escola é diferente. As autoridades não podem fazer isso, porque a comunidade deveria saber o que se pretende, qual o conceito e tal. Isso é importante. Então vamos ver se alguns países fizeram. A proposta da ideologia de gênero, professor Felipe, é promover um grande estrago, um grande terremoto, fazer um estardalhaço dentro da estrutura familiar também? Ou ela não chegaria tanto? Não é ventilado isso, mas as teóricas... Está subentendido isso. Sim, as teóricas de gênero, elas entendem que a família como tal, ela é uma grande construção, uma imposição, e que então deveria se dissolver a família. Então ver a família como um câncer social. Isso está escrito. Eu sei que algum aqui um telespectador pode ver e ficar um pouco chocado. São muitas teóricas escrevendo sobre isso. Mas que ela escreva é um livrinho de romance. Não, porque é seguido. Livros de Judith Butler, você vai encontrar a mesma ideia dentro do Ministério da Educação, em Secretaria de Educação, passando por capacitações, ONU, OMS, OEA. Você vai vendo todos colocando em vasta documentação aquela ideia que saiu daquela teórica. Então, assim, o que se faz é criar um caos social, é entender de transformar a sociedade para uma nova sociedade, para um novo ser humano. Parece uma ideia de teoria da conspiração, mas o fato é que está descrito isso. E a gente tem que saber dessas coisas para que os nossos filhos na escola, eles de fato aprendam matemática, português, biologia e tudo mais e tal, e não fiquem gastando tanto tempo com gênero. Sim. Professor, em termos de Brasil, onde a ideologia de gênero mais avançou, onde ela avança com maior dificuldade, onde está mais estagnada? Na verdade, ela não avançou em nenhuma legislação. As pouquíssimas cidades que aprovaram como Farroupilha, as pessoas não tinham ciência do que se tratava. Farroupilha é quase como se fosse uma ilha? Algumas, temos menos de 2% de cidades que aprovaram gênero. E nós estamos entre 2%, esses 2%. Exato. Por exemplo, algumas cidades no estado de Santa Catarina tinham aprovado, mas depois de um largo esclarecimento, seminários, congressos, eventos que foram feitos, tudo mais, o que ocorreu? Revogaram, refizeram seus planos. Primeiro porque a lei federal, que na sua discussão no plano nacional, discutiu por mais de um ano,
depois retirou essa expressão. Então ela não consta na lei. E como o Plano Nacional é a diretriz de educação para os próximos 10 anos do Brasil, portanto, se era lei federal, deveria ser seguida e tem sido seguida por estados e municípios. Os poucos que seguiram, nós percebemos que não seguiram, que aprovaram o gênero, era justamente porque foram manipulados ou nem viram. E aqui eu não estou culpando os parlamentares, porque chegava na Câmara, feita pelo Poder Executivo, e mesmo o Poder Executivo, muitas vezes, chegava um material de construção do Estado e tudo mais, por vários organismos, uma palavrinha, no meio de um calamaço de 200 páginas. O que é? Nada. É nada, entende? Então aqui também não estou fazendo isso para que depois do vídeo aqui possam ir à Secretaria de Educação, pedir esclarecimento. Muitas vezes nem tem ciência do que é. Eles pensam que estão fazendo bem. Eu vi uma professora aqui da região, falou, não existe ideologia de gênero e tal. Existe uma identidade de gênero. Bom, primeiro que não existe identidade de gênero. Judith Butler fala que por trás do gênero não existe uma identidade. Sim. O que quer subverter é identidade. O problema está na identidade, porque ali esconde o binarismo, homem e mulher. Então é aqui que quer subverter. Então a professora, ou ela não conhece a teoria, ou ela está desinformando. Eu não sei, né, o que acontece. Mas o fato é que aqui caberia realmente um esclarecimento, ampla discussão, para que realmente a Farroupilha não fosse instrumentalizada e as crianças não perdessem com isso. Professor Felipe, continue conosco, nós vamos encerrando esta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui pelo Canal 14, o professor Felipe Neri, presidente da Rede Nacional de Direito e Defesa da Família, vai continuar conosco, e na segunda edição do programa, nós vamos trazer um pouco mais a brasa para o assado aqui para a Farroupilha. Quais foram as principais questões levantadas também na audiência pública, porque, olha, a ideologia de gênero provocou muitas discussões, muitos debates aqui no município de Farroupilha. Em poucas vezes vi tanta manifestação como que ocorreu quando que o Plano Municipal de Educação foi aprovado na Câmara de Vereadores e que se discutiu muito a questão da ideologia de gênero. Ficamos por aqui com esta primeira edição do programa. Você fica na programação da TV Cidade e a gente volta ao longo da nossa programação com a segunda edição do Cidade Aberta. Até daqui a pouco.